Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 7 de agosto de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o quadro mais amplo. Texto base para o nosso estudo, Abacuque capítulo 4, versos 1 a 4, que diz assim: Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me responderás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contenda e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. O livro de Abacuque é um dos livros, sem sombra de dúvida, mais interessantes e que nos dão uma noção de que muitas vezes nós não temos condições de poder compreender o quadro completo, a não ser que o Senhor Deus nos mostre um pouquinho mais. E que nem sempre vai ser fácil olhar o quadro como Deus o vê e, ao mesmo tempo, nos mantermos sóbrios. Às vezes, o Senhor Deus não permite que tenhamos uma visão mais completa do quadro todo, até por misericórdia da nossa própria parte. Quando você pensa, por exemplo, no caso de Abacuque começa dizendo: Senhor, até quando eu vou gritar, eu vou pedir ajuda e o Senhor vai ficar calado? O Senhor está me fazendo ver a violência que tá acontecendo aqui em Judá, em Jerusalém. A cidade está completamente tomada de injustiças. Os pobres têm sido massacrados pelos mais ricos. O juízo tem sido torcido. A contenda, e ele vai descrever uma situação onde a propina era suficiente para fazer com que a justiça pudesse ser torcida, e ele vai dizer: o Senhor me fez ver isso tudo, o Senhor tem pedido para que eu pregue para as pessoas, para que eu anuncie para elas que isso está contra a tua palavra, mas o fato é que eu não estou vendo o Senhor fazer nada para poder mudar isso. Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Nesse contexto, logo no capítulo 2, o Senhor Deus diz para o Abacuque: Abacuque, eu estou vendo a situação. Você que não está conseguindo enxergar o todo. Aliás, eu estou vendo tanto que eu estou trazendo uma nação distante para invadir o país, vai tomar o país, vai destruir a cidade, o templo, e vai levar todo esse povo cativo para que eles aprendam a me obedecer e deixem essa vida de autodestruição que eles estão levando. E essa nação é a Babilônia. Quando Deus diz isso para Abacuque, aí Abacuque entra em parafuso e diz: Senhor, não, mas Senhor, eles são piores do que a gente. Como é que o Senhor vai usar uma nação que é pior do que a gente para nos castigar? Senhor, isso não está certo. Eu não estou compreendendo. Senhor, não dá para poder te entender. Não dá. Senhor, que isso? Não é justo uma coisa dessa. E Deus agora se manifesta de novo e diz a ele: eu vou usar a Babilônia como a vara para poder trazer correção para o meu povo. Assim como um pai que castiga os filhos a quem ama, eu vou castigar o meu povo através da Babilônia. Mas depois eu vou visitar também a Babilônia e vou resolver o problema dela. E ele começa agora a mostrar o que ele fará com a Babilônia. O fato é que Abacuque começa, em cada parte do processo, ele começa a perceber um quadro muito maior. Ele está preocupado com a violência que está acontecendo em Jerusalém. E aí ele percebe que Deus não só está vendo, como está trazendo uma outra nação. Essa nação também vai ter que ser castigada depois, porque essa nação também está num caminho de autodestruição. Mas naquele momento estava numa situação melhor do que a do povo de Deus, porque eles ainda não tinham conhecimento da palavra do Senhor. E Abacuque vai vendo agora o quadro muito mais amplo. É tanto que exatamente por isso que, na sequência, ele explode num canto de louvor, de adoração a Deus. Entendendo que o Senhor Deus vê todas as coisas, nada passa desapercebido do seu olhar, e que ele é que estava tendo uma visão curta, achando que Deus não estava fazendo nada.
E aí ele foi entendendo que por causa do todo que Deus estava pensando, ele estava pensando no povo de Israel, ele estava pensando na Babilônia, ele estava pensando em Judá, ele vai dizer, é por isso que Deus tem um tempo certo para poder agir. E é nessa perspectiva que quando ele vai terminar o seu livro, lá no último capítulo, no último capítulo do seu livro, ele vai dizer assim, Senhor, é o seguinte, eu vou deixar bem claro uma coisa para o Senhor. A partir de agora, eu vou estar lidando com o Senhor numa perspectiva de esperança e fé. Mesmo que a figueira ela não deu seu fruto, mesmo que as sementeiras elas não brotem, mesmo que a gente não tenha mais animais lá no curral, mesmo que eu não tenha condição de ter absolutamente nada, nem para poder me alimentar, eu vou esperar no Senhor. Isso eu aprendi. O Senhor tem a visão do todo e nada passa desapercebido do seu olhar. Isso tem que fazer com que nós paremos para poder pensar na nossa própria história. Às vezes, porque nós não temos todos os detalhes, nós julgamos o Senhor Deus, dizendo, o Senhor não está fazendo nada, o Senhor não se importa. Quando, na verdade, a visão de Deus é muito, mas muito maior do que a nossa. Eu gosto muito de uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás. Eu estava vindo de Lisboa para cá, para o Brasil, na época em que eu fui missionário lá. E enquanto nós estávamos decolando ali de Lisboa, havia uma menina que estava viajando sozinha, ela era ainda muito nova, a comissária de bordo estava por ali para poder acompanhá-la e ver se estava tudo bem. E ela olhou para uma outra menina que estava sentada do lado, havia uma senhora que estava sentada do lado ali também, deu para poder perceber que a comissária de bordo pediu para que a senhora ficasse de olho ali e tal, e qualquer coisa que a chamasse. E a menina olhou lá para baixo, quando o avião começou a decolar, e ela viu as luzes da cidade, era um voo noturno. Quando ela viu da cidade de Lisboa, quando ela viu aquilo tudo, ela disse, olha que coisa linda, nós já estamos sobrevoando São Paulo. Bom, ela tinha acabado de decolar de Lisboa. É claro que eu olhei para aquilo e assim, esbocei um sorriso nos meus lábios, pensando comigo, coitadinha, ela não sabe nem onde é que ela está. Ainda tem mais 12 horas de viagem para poder chegar até São Paulo. Às vezes a gente é assim como essa menina. A gente vê o pouco que a gente consegue enxergar, mas como não temos todos os detalhes, nós fazemos um julgamento equivocado a respeito das coisas e principalmente a respeito de Deus. A Sra. White tem um texto que ela diz assim, se nós tivéssemos a oportunidade de ver as coisas como Deus as vê, nós tomaríamos exatamente as mesmas decisões que ele tem tomado. Isso tem que fazer com que a nossa fé e a nossa esperança estejam alicerçados nele. Abacuque precisou passar por algumas experiências para poder entender exatamente isso. Hoje, somos desafiados a fazer a mesma coisa. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor sempre cuida dos seus filhos. Ninguém é abandonado. Pedimos que o Senhor nos ajude a podermos entender aquilo que é o Teu propósito para a nossa vida. O Senhor nos ajude a podermos viver o melhor que o Senhor tem para nós, sempre com a nossa fé e a nossa esperança focalizadas na pessoa do Senhor Deus. Pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?